Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, bom dia ou boa noite, por onde o programa passar. Queremos realmente dizer que estamos muito contentes de dar continuidade na pregação do Evangelho. E muito triste porque o nosso querido irmão e amigo Gregório veio a falecer umas 2 semanas atrás. Ele cantava o Pai Nosso, sempre estava aqui no programa, junto conosco. Com muitos anos que nós conhecemos ele, e, além do tempo que ele ficou aqui, já conhecíamos antes, e muitos anos que nós somos irmãos e amigos na mesma fé. E de um momento para outro ele teve um AVC e aconteceu o que a gente nunca gostaria, e veio durante uma semana só, ele veio a falecer. O nosso sentimento mais uma vez a todos os familiares e amigos que andam por aí afora, que não sabia talvez ainda da morte, do falecimento do nosso irmão. E vamos tocar o barco, vamos estar firme pela misericórdia de Deus, pedindo a Deus orientação para que nos dê coragem e força, porque é muito difícil a gente ver a convivência que eu tinha com ele. Era meio que um pai e um filho, e um filho e um pai. Muito amigo, e a gente tinha uma amizade muito forte. Mas vamos ficar firme aí. E em homenagem, nós vamos agora ouvir o Quarteto Around, e logo em seguida depois vamos ouvir algumas músicas, alguns hinos com o quarteto do nosso irmão Gregório. Vamos ouvir então o Pai Nosso. Heavenly Father, bless us now. At the cross of Christ we bow. Take our guilt and grief away. Hear and heal us now, we pray. Now, O Lord, this very hour, send thy grace and show thy power, while we rest upon thy word. Come and bless us now, O Lord. Mercy now, O Lord, we plead. In this hour of utter need, turn us not away unblessed. Calm our anguish into rest. O thou loving, blessed one, rising o'er us like the sun, light and life art thou within, Savior thou from
Amém. Vamos ouvir então agora o quarteto, né, Arnaldo? Vamos ouvir. Não, revive, né? Revive. Obrigado. Com o nosso irmão Gregório. Além do azul, belas mansões se aguardam, lar feliz que pela fé já posso ver, onde reina eternal alegria, descanso enfim. A cada instante os seus desejos em que o mundo em seu lamento irei deixar pra morar com os anjos na glória e de não há tristeza ou pranto, mas eternos louvores se ouvirão em ruas de ouro, santos lá irão andar, além do azul. Pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis. Nas mãos do meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos
com fé. Não voltaremos, aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Querido glorioso Pai que está nos céus, mais uma vez humildemente aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça e a tua misericórdia sobre cada um de nós. Dá-nos entendimento, sabedoria para que possamos agir da melhor forma possível e ter misericórdia de mim e de todos, daqueles que creem de fato em ti. Perdoa os nossos pecados, aceita com qualquer dos teus filhos, abençoando todas as emissoras do qual transmitem os nossos programas e os donos da mesma, cada vez mais possa crescer na vida espiritual e também financeira, de acordo com a tua vontade, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, prezados irmãos e amigos, estivemos falando, perdemos o nosso amigo Gregório, faz mais ou menos umas 3 semanas, 3 ou 4, e tivemos o último programa passado com ele, e é uma perca muito grande, mas vamos em frente. Hoje nós vamos dar continuidade àquela série do qual iniciamos, e vamos falar com respeito a Deus e as cidades grandes, cidades do qual realmente nos chama a atenção, dizendo que estamos nos últimos dias da história desse mundo. Parece que ninguém procura perceber que, de fato, o fim deste mundo está chegando, porque não tem mais condições de as pessoas, às vezes, estar vivendo no mundo do qual vivemos. Tanta violência, mas tanta violência e tanta corrupção. Olha, tá demais. Os jornais, ou seja, através da televisão, da internet, sai tanta coisas que a gente não dá para acreditar que, de fato, as pessoas têm coragem de fazer o que faz. As pessoas procurar, às vezes, espedaçar uma pessoa, cortar todinho, retalhar aquela pessoa. Olha, é diabólico mesmo. E, às vezes, a pessoa ainda prende, porque a lei manda prender e uma semana manda soltar. Olha, era bom que esses que são responsáveis pela lei tivessem outra lei para prender essas pessoas que andam soltando esses criminosos e esses bandidos que andam tirando a vida das pessoas há 2 tempos, e logo é solto porque tem a lei do qual foi feita para amparar a bandidagem e não o cidadão. Era bom que tivesse outra lei. Será que não tem alguém por trás disso que poderia prender esses camaradas, esses juízes, essa turma que manda, que faz essa lei, dirige essa lei da liberdade, assim, de uma forma tão violenta? A pessoa vai lá, matou, roubou, pintou e bordou, ficou uma semana fora, aí chegou, só pagou a fiança, e pronto. E para onde vai esse dinheiro também, que não é explicado? Para onde vai o dinheiro dessa fiança? Para que uma finalidade? Não se explica, não tem orientação. É uma violência, corrupção, é tudo misturado, porque essas pessoas que fazem essa lei têm a proteção da bandidagem, que a bandidagem protege eles, e ainda há a proteção do policiamento total, Exército, Marinha, Aeronáutica e as polícias civil e militar e assim por diante. Mas o cidadão não tem apoio, amparo de ninguém, porque se a polícia pega alguém, essa alguém vai preso e no outro dia está solto.
Para que então? Lei desse jeito. Olha, os senhores vão pagar muito caro no dia do juízo pelo que tem feito pelo o ser humano. O ser humano não tem mais valor para os senhores que implantam esse tipo de lei, mas os senhores vão sofrer. E a Bíblia diz que é com fogo e enxofre, queimando. Os senhores vão demorar para morrer. Não vai queimar assim rápido, devido à maldade com que o tamanho do qual os senhores transmitem essa lei para em benefício da bandidagem total. Os senhores vão sofrer muito. Só naquele dia que os senhores vão dizer, eu tive toda a oportunidade de fazer, ser correto, ser imparcial, mas trabalhei, estudei, mas não passei parcial. Passei parcial. Conforme o dinheiro entrasse, eu me vendia e me comprava. Aí naquele dia não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Porque os senhores tiveram grande oportunidade. E vai ser queimado mesmo. Nem que o senhor morra. A Bíblia diz que o senhor vai ressuscitar. E vai pagar por aquilo que o senhor fez, de bem ou de mal. E ultimamente a gente só vê a maldade. Apoio para a maldade. Quanto mais maldade, se a polícia mata um bandido, a reportagem dá em cima, e principalmente a Globo, né, vai em cima, que quer saber como que foi, bandido, matou bandido de tal e coisa. Peraí, o bandido está lá dentro da cadeia e imprime a lei deles para matar Bertano, Cicrano. Como é que pode estar lá dentro da cadeia com telefone, com tudo? Oh, não é possível. Que castigo tem? Ele está seguro, está num lugar bem reservado, bem seguro, no melhor, com toda a guarda, de honra, cuidando dele, e o pobre que está acabando aí, a senhora vai passando, vai para um ponto de ônibus, e chega lá, pega, estuprada, decapitada, um monte de coisa é feito com aquela pessoa. E as autoridades até hoje estão procurando o responsável, não sabe quantos responsáveis são que estão envolvidos. As grandes cidades realmente estão muito problemáticas, também até nos sítios, nas chácaras, está tudo complicado. Antigamente era só na cidade, agora está na chácara, está em todo lugar. A bandidagem está invadindo tudo. Mas vamos aqui falar a primeira cidade mencionada depois do dilúvio, edificada na planície de Sinear, foi Babel, que quer dizer, em hebraico, porta de Deus. Né? Gênesis 11, de 1 a 9, os irmãos depois leiam. Mas aqui nós temos em carta 4 de 1896 o seguinte: no entanto, bastou a terra ser repovoada depois do dilúvio para os homens retomarem a hostilidade a Deus e ao céu. Transmitiram sua inimizade a seus descendentes, como se a arte e o artifício de desencaminhar as pessoas e fazer com que continuasse numa guerra antinatural fosse um sagrado legado. Hostilizar quer dizer combater, diz o salmista, Salmo 55, versículo 3, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lança calamidade, furiosamente me hostilizam. Em RH, uma de nossas revistas, de 10 de 12 de 1903, diz o seguinte: essa confederação nasceu da rebelião contra Deus, lá no céu, não foi? Lembra? Os habitantes da planície de Siná estabeleceram o seu reino para a exaltação própria e não para a glória de Deus. Se tivesse sido bem-sucedidos, teria se levantado uma grande potência que baniria a justiça e inauguraria uma nova rebelião. Ou seja,
se de fato Deus permitisse aquela cidade fazer a torre que eles queriam fazer, de chegar lá no céu, esse povo se tornava realmente cada vez mais rebelde, porque era um povo diferente do qual queria mandar no mundo inteiro. O mundo teria sido corrompido. A mistura de ideias religiosas com teorias errôneas teria fechado as portas para a paz, a felicidade e a segurança. Essas suposições e teorias errôneas, se executada e aperfeiçoada, teria desviado as mentes da fidelidade aos estatutos divinos. E a lei de Jeová teria sido ignorada e esquecida, apesar que essa lei tem sido ignorada e esquecida, até por aqueles que se diz que são evangélicos, até aqueles que se diz que conhecem a Bíblia, até aqueles que se diz que conhecem Jesus, até aqueles que se diz que tem Jesus no coração, até aqueles que diz que aceitaram Jesus, mas Jesus disse: se me ama, guarda os meus mandamentos, como guardei de meu Pai, e permaneço no seu amor, como vós permaneceis no meu amor também. Então, ela está esquecida por muitos que se diz cristão. Homens decididos, inspirados e impulsionados pelo primeiro grande rebelde, que é Satanás, teria resistido a qualquer interferência em seus planos ou em sua má conduta. Em lugar dos preceitos divinos, teriam colocado leis formuladas de acordo com os desejos de seu coração egoísta, a fim de que pudesse executar seus propósitos. No livro A Verdade sobre os Anjos, na página 72, parágrafo 2, diz o seguinte: raios do céu, como um sinal da ira de Deus, quebraram a porção superior da torre lançada por terra. Veja o que diz Apocalipse 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Cidade como Nínive, edificada por Nirone, filho de Cuxi, em Gênesis 10, e 7 a 12, Nínive, a capital do império da Síria, à beira do Tigre, nos dias do profeta Jonas, era cidade muito importante, de 3 dias para percorrer lá. Jonas, capítulo 5, 1 a 3, Nínive era uma cidade sanguinária. Pergunto que essa cidade que nós estamos vivendo também não está na mesma situação? É sangue, mais sangue, e sangue derramando sangue, e o povo achando bonito o sangue derramado. Depois os irmãos leiam Naum, capítulo 3, versículo 1 a 19. O versículo 1 diz assim: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira e de roubo, e que não solta a sua presa. Pergunto eu, será que a nossa cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro e todas as cidades, grandes cidades, não está como realmente cheia de mentira e cheia de roubo, e se iguala como Babilônia na época, que quer dizer porta de Deus? Seniá era o nome antigo do império de Babilônia. A Torre de Babel foi edificada 28 séculos antes de Nabucodonosor nascer, mas foi destruída pelos assírios em 689
antes de Cristo. O que será que Deus pensa da nossa cidade hoje? Olha, aquele tempo antigo, como é que Deus está pensando nesse momento a cidade do qual vivemos aqui, São Paulo, e outras grandes cidades do mundo por aí afora? O que Deus está pensando? Antes de ele pensar, ele já sabia o que de fato ia acontecer. Nossas grandes cidades, nossas cidades orgulhosas, nossas cidades cheias de tristeza e também cheias de alegria, como, por exemplo, Londres, Nova York, Paris, Chicago, São Paulo, Berlim, e tantas outras cidades como a da beira mar, exemplo, Santos, Salvador, Maceió, Recife, etc., 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 do mundo inteiro. Como está a violência, como está a prostituição nessa cidade, né? As pessoas não têm mais respeito um com outros. Realmente é uma provocação aberta. Isso Deus vê com muita tristeza mesmo, né? Gênesis capítulo 1, versículos 18 e 19, depois o irmão leia. Deus, o Senhor e dois anjos aparece a Abraão, Gênesis 18, de 1 a 15. Na conversa que tiveram, o Senhor lhe disse que Sara ia ter um filho. Sara riu por ser de idade. Sara duvidou do poder de Deus. Se Deus disse que ia ter um filho, não importa a idade. Quando ele ter 200 ou 300 anos, Deus fazia com que ela tivesse seu filho. Então, quando Deus fala, não podemos duvidar do que Deus fala. Ele fala, está escrito, então dê ouvido. Não faça pouco caso e, ao mesmo tempo, não duvide da palavra de Deus. Ele é Deus e Ele não mente. Eu e você somos mentirosos, porque diz todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então o homem mente, queira ou não queira, ele mente. E principalmente se mexe com o negócio, é mentiroso. E como mente? Não, como mente? A gente trabalha no comércio, sabe como que é, né? Em Gênesis 18, 16 a 21, Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Veja a amizade que Deus tinha com Abraão. Era tão grande que chegou a dizer o seguinte no versículo 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Deus podia fazer sem dar satisfação nenhuma a Abraão, mas ele foi dar satisfação. Foi ele, o Senhor, Jesus, foi ter com Abraão e dois anjos. O importante é que naquela época se conhecia e sabia que eram dois anjos. Sabia que Deus estava ali. Hoje, às vezes pode chegar um anjo e nós ainda duvidamos, depende do que fala. Que era a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, 22 a 33, Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Ele começou, no versículo 23, diz assim: destruirás o justo com o ímpio? Primeira pergunta ele fez para Deus. O Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Vai lá que aqui em São Paulo, nessa multidão, não sei quantos milhões, tenha 50 pessoas no meio de toda essa multidão, e Abraão estivesse aqui e dizia, pelo menos por amor a 50, e Deus ia dizer, não. Por amor a 45, também não. Por amor a 40, também não. Por amor a 30, também não. Por amor a 20, também não. Por amor a 10, olha, no meio de uma multidão, 10 pessoas, Abraão pensou na sua família, em Ló, sua família, nos genros lá de Ló, etc, etc. Como que diz,
pelo menos ali dá 10, mais alguns amigos dá 10. Talvez no pensamento dele fosse isso daí. Só que não tinha nem 10. E Deus disse, por amor 10, não destruirei a cidade. Se houvesse porventura 50 e assim por diante, Judas, versículo 7, diz assim, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas de modo semelhante, havendo-se entregado à prostituição e ido após outra carne, foram postas para exemplo, sofrendo a punição do fogo eterno. Sodoma e Gomorra foi destruída com fogo eterno, até acabar tudo. Mas nós temos a história, a mulher de Ló foi repreendida, e todos disseram, olha, não olhe para trás. Quando olhamos para Cristo, esqueçamos o que ficou para trás, e principalmente o que não presta. Jesus teve, através dos anjos, né, teve que pegar Ló com a sua esposa e sua filha e puxar fora da cidade, porque eles ainda estavam querendo segurar, vamos que vai destruir isso daqui. E Deus destruiu e disse, não olhe para trás. Mas as coisas bonitas que estavam para trás, a mulher de Jó não suportou e deu uma olhadinha e ali virou uma estátua de sal. Por quê? Nós olhamos às vezes muito para as coisas que ficou para trás. O que ficou, ficou. Jesus certa vez disse assim para os discípulos, que agora me foge o nome que eu queria falar, do qual ele disse que não olhasse para trás. E às vezes as pessoas olham muito para as coisas que ficaram para trás, principalmente bens. Quando for na época da perseguição, como é que fica a sua casa? Você que sempre está zelando, sempre está procurando embelezar da melhor forma possível, mas agora vem a perseguição. Você guarda o domingo ou guarda o sábado? Se você guarda o sábado, você vai perder tudo. Se você guarda o domingo, você também vai perder, ou seja, você ganha naquele momento, mas vai perder a vida eterna, porque você vai ser queimado logo em seguida. Não vai muito tempo, as 7 últimas pragas no período mais ou menos de 1 ano, e você será ofendido por aquilo, será realmente prejudicado. E de qualquer maneira você vai perder tudo e ainda perde a vida eterna. É melhor que você perca os seus bens e guarde o santo sábado, porque é o tempo da perseguição e é o tempo da decisão minha e sua, sábado ou domingo. Se eu e você não prepararmos agora para isso, na hora, dizer assim, a hora certa, nem eu nem você teremos força, porque nunca procuramos colocar na nossa mente que de fato o sábado é um dia de guarda. Você não vai ter força. Eu já ouvi tanto, você ouviu tanto, mas não quis nada. Você ouviu tanto, mas não quis nada. Sodoma e Gomorra estavam na mesma situação, tinham ouvido a palavra de Deus, mas no entanto não deram ouvido. Isso nos mostra que uma cidade que receber uma mensagem de Deus e não aceita ou rejeitar, essa mensagem será destruída. Veja o que nos diz, a pessoa que receber uma mensagem de Deus e não aceitar, também terá que enfrentar os juízos de Deus. Deus, veja que Amós 3:7, Deus não faz nada sem primeiro avisar os seus servos, os profetas. Primeiro ele avisa, depois ele cobra. Tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que irá acontecer está escrito na palavra de Deus. E veja aqui mais uma vez o que diz em Lucas, capítulo 10, versículo de 8 a 12. Veja o que Jesus falou. O que Jesus falou para as cidades e as pessoas que não aceitar ou rejeitar
a sua palavra, devemos até o pó daquela cidade ou daquela casa devemos sacudir. Ou seja, se eu chego na sua casa e vou falar de Jesus, e você não aceitar de que até a poeira que está no meu sapato eu devo jogar ali da sua casa. Você rejeitou, e ali está registrado que você rejeitou a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Quando alguém bater na sua porta e for falar de Jesus, não importa que religião seja, ele vai falar de Jesus. Ouça Jesus, depois você toma a sua decisão, se quer seguir ou não, mas pelo menos dê oportunidade de ouvir. Uma experiência muito parece verídica, né? Isso que o nosso irmão falando com o Verne, que na igreja dele aconteceu, de ele, uma criança passar mais ou menos, parece 8, 10 anos, a 12, uma coisa assim, passou em frente daquela igreja, aqui para o lado da zona sul, passou em frente daquela igreja e disse para os diáconos que estavam na porta, Jesus pediu que eu falasse para os senhores. E aquele diácono dispensou a criança. No outro sábado, aquela criança passou de novo. E foi dispensado de novo, porque o diácono disse, ele disse, olha, Jesus pediu para me falar para os senhores. E ele disseram, criança, deixa disso daí. Traga seus familiares e venha junto. Muito bem, a terceira vez, terceiro sábado, em seguida, falou de novo para aquele povo, Jesus pediu que eu falasse para os senhores, e eles dispensaram de novo aquela criança, 3 vezes, 3 sábados em seguida. No quarto sábado, durante todo aquele mês, no quarto sábado, aquela criança não passou em frente da calçada que estava a igreja, mas do outro lado da rua. E os diáconos, vendo ele, disse, Jesus não mandou alguma mensagem hoje não, criança? E ele veio bondosamente até a calçada que estava os diáconos, a calçada da igreja, e disse para aqueles diáconos, 20 anos Jesus quer falar com os senhores e os senhores não deixam. 20 anos. Olha que repreensão para aquela igreja. Eu espero que eu vou conhecer essa igreja, que eu vou pedir meu irmão que ele me deu o endereço lá e eu vou conhecer. 20 anos que Jesus quer entrar e falar, os senhores não deixam. Devido que certamente essa igreja deve ser muito relaxada nas coisas de Deus. O relaxamento deve ter entrado totalmente com tudo, com música, com tudo, com toda a farra que tem direito. Seus vestuários, tudo deve ter. Eu espero que depois de uma experiência dessa, aquela igreja tome uma atitude diferente e venha realmente a servir a Jesus antes que seja tarde demais. Talvez seja a última oportunidade que os senhores ouviu daquela criança. 20 anos Jesus quis entrar na sua igreja e vocês não deixaram. E hoje em dia estamos por todo lugar a mesma coisa. Ainda diz no versículo 12 o seguinte, de Lucas capítulo 10, versículo 12 diz assim, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade que rejeitou a Jesus, aquela cidade que a pessoa foi levar a mensagem, não importa qual a igreja, e você rejeitou. Tanto aquela cidade como aquela pessoa, diz, haverá menos rigor para Sodoma, que olha, Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo eterno. Ele diz, menos para eles do que para aquela pessoa e para aquela cidade. Quantas pessoas creem que um Deus de amor
não castigará a ninguém? Muitos dizem assim, ó, Deus é amor. Claro que Ele é amor. Se não fosse amor, não existiria mais ninguém. Desde quando Jesus foi lá na cruz, crucificado, Ele poderia só dar uma olhada assim e morrer todo mundo, acabar com o mundo inteiro. Mas por amor a mim, que ainda não tinha nem nascido, nem sabia que mundo viria, Ele morreu por minha culpa e de culpa de todo aquele que nele crê. Ele suportou tudo calado por minha culpa e a sua, se você acredita. Ele é amor. O amor dele nós vamos mostrar aqui, muito grande. Mas ele é justiça. Do mesmo jeito que eu estou ouvindo, você também está ouvindo. Se eu aceito e você não aceita, o problema é seu. Eu aceito. Sou um pecador? Sou. Eu nasci já do pecado. Disse Davi. Olha, se Davi nasceu, imagine eu. Eu sou um pecador, reconheço. Mas toda hora, Senhor, mais uma vez, errei, mais uma vez. Eu pequei, me perdoa, tem misericórdia de mim. E tenho certeza que Jesus morreu pelos meus pecados e Ele está pronto para me perdoar, não só a mim, mas qualquer um que acredita nele. Esquece que Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor. Ele oferece o remédio para o pecado e para a morte, da mesma maneira que um bom médico oferece um remédio para um doente. Mas se o enfermo recusasse a tomar o remédio e depois morrer, o médico não será culpado. Eu lembro do Silvio. Silvio chegou a cantar aqui em nosso programa e viveu com a gente por muitos anos aí cantando no grupo. E ele tinha um problema de saúde e o médico quis operar para ver. E podia até ainda, o Silvio ainda está cantando agora. Mas Silvio se recusou à operação do médico. Então, se recusou, olha, lá no fundo, talvez no pensamento, Deus me perdoe, né? Mas talvez o médico não quer nada, então deixava que morra. E ele foi e morreu, não passou muito tempo, morreu, 2, 3 dias, 4, morreu. Porque ele se recusou, tinha que ser operado, não tinha outro jeito. Ali estava arriscando a morte ou a vida, mas poderia ter a vida. Mas ele perdeu, por causa simplesmente que ele se recusou. O médico não teve culpa, o médico quis curar. Ou seja, a cura seria a operação, mas ele rejeitou. E quantas as pessoas a vez rejeitam? Se o pecador recusasse a tomar o remédio que Deus oferece, morrerá. Mas Deus não será o culpado. Isto não é um sinal de que Deus não é amor. Veja o que diz a palavra de Deus em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha, essa tal maneira não tem tamanho, né? Que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho para que ninguém perecesse, mas para que tenha o quê? Uma vida eterna, mas aceita quem quer, ele não obriga. Ele não pode levar alguém na marra, porque alguém chega e diz, eu não pedi para vir, o Senhor que me trouxe na marra. E como é que fica Deus? Deus conhece os pensamentos, sabe se você vai falar isso ou não, mas já não te leva. Agora você, não, Senhor, me perdoa, eu reconheço que minha vida pertence ao Senhor, e o Senhor faz dela o que o Senhor bem quiser entender, mas eu quero te servir, e eu quero estar lá junto contigo. Aí Jesus morreu por mim e por você, e nos leva lá para o céu. Ele só não pode levar nem eu, nem você, obrigado. E eu quero ir, você quer ir? O versículo 17 diz assim, ó, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Dá para entender? Ele não veio para julgar o mundo, dessa primeira vez, não. Da segunda, ele vem buscar os seus escolhidos. Da terceira, o mundo já foi julgado.
Aí está o remédio de Deus para nos salvar, Jesus Cristo, seu Filho. Ele diz o seguinte, em João 14,6: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Ele ainda promete-nos em João 11, 25 e 26. Ainda nos pergunta. João 11, 25 diz assim, diz ele: eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E todo que crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, essa morte que as pessoas têm tido, não é uma morte eterna, porque essa pessoa vai ser julgado, já foi julgado, é claro, ele ou para a vida eterna ou para a morte eterna. Se for para a morte eterna, ele vai ressuscitar, aí sim, vai ser a morte com fogo e enxofre. Ele pode ter morrido até no fogo, mas vai morrer outra vez no fogo. Só que o fogo que ele morreu não foi eterno, o outro sim é eterno. Ele vai ressuscitar, prestar conta diante de Deus e dos anjos, de todos os seres viventes, e vai morrer queimado com fogo e enxofre. Se ele aceitou a Jesus como seu único Salvador e foi fiel, procurou lutar para ser um cristão, ele morreu, mas ele vai ressuscitar para ter uma vida eterna. Então, para ele não atingiu a morte eterna, mas sim, ele morreu e voltará a viver e ter uma vida eterna em Cristo Jesus. Crê isto? Jesus faz a pergunta. Crê isto? Eu, pela misericórdia de Deus, creio. Eu creio no que Jesus está falando. E você? Voltemos para a mensagem de Deus para a cidade. A cidade de Babilônia também recebeu uma mensagem de Deus. Isaías 13, 19 a 20. O versículo 19 diz: Babilônia, a glória dos reinos e a beleza da excelência dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus a transtornou. Versículo 20: nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Nunca mais, Deus falou, nunca mais, lá em Babilônia, e ninguém consegue mais. Esta linda cidade ouviu a voz de Daniel. Por muitos anos, a cidade era tão linda que seria impossível descrevê-la. Daniel estava ali como profeta e os 3 hebreus. Falaram muito para aquele povo orgulhoso, para aquele povo metido, para aquele povo exibido e muitas coisas. Eles tiveram a grande oportunidade. E a cidade foi destruída para nunca mais habitar alguém. Um jornalista foi para lá para fazer uma reportagem, mas voltou sem escrever nada. Quando lhe foi perguntado por quê, disse que a cidade era tão linda que se escrevesse sobre a metade do que viu, o povo o chamaria de mentiroso, de tão bonita que era. Veja que é muito importante, né? Do que era. Foi a cidade que Deus disse seria destruída, mas 100 anos depois desta profecia, a cidade ainda estava prosperando, melhorando cada ano. Alguém poderia ter dito 100 anos, se passaram 100 anos
de progresso. A Bíblia não falha, fala a verdade. Mas quem visita a ruína de Babilônia hoje pode ver a descrição bíblica preenchida. Disse o profeta: nunca mais será habitada. E nunca mais foi habitada, e nem será, é a palavra de Deus. Se alguém quer provar o que a Bíblia é falsa, seria só construir a velha Babilônia. O livro diz: nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Se alguém aqui, alguém quiser provar se a Bíblia é falsa, é somente levar o árabe para dentro da cidade e ali armar a sua tenda. Leva para ver se ele vai. Né? Ele entra na cidade, mas ao ver as sombras da noite, a sua superstição, não o deixam ficar dentro dos muros daquela cidade. Mais uma vez, o velho livro mostra o seu poder, a palavra de Deus. A cidade de Tiro também recebeu uma mensagem de Deus. A exatidão com que esta profecia foi cumprida é incrível. Lemos em Ezequiel capítulo 26, versículo 4, elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu solo e dela farei uma rocha descalvada. Versículo 12, também eles roubarão as tuas riquezas e saquearão as tuas mercadorias, derrubarão os teus muros e arrasarão as tuas casas e agradáveis, e lançarão no meio das águas as tuas pedras e as tuas madeiras e o teu solo. Deus tinha falado essa profecia, e ela se cumpriu. Versículo 14, e farei de ti uma rocha descalvada, virás a ser um enxugador das redes, nunca mais serás edificada, pois eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Que maravilha, que autoridade, é eu que estou falando. Você ainda está duvidando do que eu estou falando? E muitos até hoje, amigo, duvida da palavra de Deus. Muitos duvidam. Deus está falando, mas ele não é bem assim. Até na igreja, Deus mostra os sinais que logo Jesus voltará. Fulano, não é assim. Não vejo também, então assim. Você não vê? É por isso que a igreja está do jeito que nós encontramos a falta de muita fé. Não tem mais credibilidade nas coisas de Deus. Deus está falando, mas parece que não está falando nada. Logo depois da profecia de Ezequiel, Nabucodonosor atacou a cidade de Tiro. Durante 12 anos ficou pelejando contra esta cidade. Os habitantes da cidade finalmente fugiram para uma ilha quando a cidade caiu. Durante 240 anos o povo de Tiro morou nesta ilha. Em 333 a.C., Alexandre atacou a nova cidade. Como ele não tinha navio para invadir a ilha, ele construiu um aterro da terra para a ilha, para obter o material para realizar este projeto ambicioso. Ele pegou as ruínas da velha cidade e as jogou no mar. Ainda faltando material, ele raspou a terra da rocha. Aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer, aconteceu. E realmente foi destruído. E fizeram como quem fosse
uma ponte, né, construindo ali para poder atravessar aquela cidade. O que disse o profeta muito tempo antes? Eu varrerei o seu pó e dela farei um descalvado. Ezequiel 26, 4. E ainda no versículo 12, e o teu pó lançarão no meio das águas. Tudo isso foi feito de acordo com a palavra de Deus falou. Por que ainda duvidas da palavra de Deus? Hoje, aquele lugar é usado por pescadores para enxugar as redes. Quando Tiro ainda era uma cidade próspera, o profeta havia dito, Ezequiel 26, 14, farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugador de redes. O cumprimento dessa profecia foi mais uma coisa fantástica, mostrando o poder do livro de Deus. Este livro tão velho, mas tão atual, que é mais moderno do que o jornal de amanhã. Amigo, você já parou para pensar o que nós acabamos de falar, e ainda vamos falar, com respeito de toda a prova, de toda a profecia que Deus falou com aquelas grandes cidades? E ele fala que as cidades, principalmente beira-mar, elas vão ser destruídas logo, logo. Elas vão ser destruídas. Por quê? Porque lá é onde está realmente a corrupção, a prostituição, e violência e tudo. Olha, Deus está dizendo que vai ser destruída. E quantos irmãos ainda compram casa na beira-mar e quer comprar bem pertinho do mar? Com que diz, quando o mar invadir, já eu sou o primeiro que vou morrer. Eles de fugir dessa cidade, não. Eles querem comprar, tem dinheiro, vão comprar apartamento lá em Santos, no Rio, Copacabana e tudo. É isso que eles querem. E já está avisado, vai ser inundado. Cidade como Recife, Rio de Janeiro e Santos, etc., vão ser tudo invadidas pelo mar. Já tem algumas coisas por lado do norte e nordeste, algumas praias já sendo invadidas pela areia, tudo. Agora, isso, imagine quando invadir tudo. Está sendo avisado, mas ainda tem cristão que quer ainda comprar casa lá. Você passar um dia, vou conhecer o mar, tudo bem, mas você fazer morada nesse lugar, fuja, procure fugir o mais rápido possível dessa cidade de Beira-Mar. Vai ser tudo destruído, invadida logo o mais rápido possível. Naquele dia, você quer fugir, já não tem mais jeito. O avião não vai levar a cidade inteira. Pode pegar algumas pessoas, se tiver lugar. Mas se não tiver, o resto morrerá tudo. Você não sabe o poder de Deus ainda? Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não é a mim nem a você que estamos sujeitos a falhar. Somos seres humanos e pecadores. Arrependidos, graças. Mas precisamos entender. A noite de 24 de agosto do ano de 79 foi a última noite do pecado para a velha cidade de Pompeia. Essa cidade que vivia na sombra do vulcão Vesúvio, sempre ouvindo o seu estrondo, até que se havia acostumado com o seu perigo. Na erupção do vulcão, a cidade foi coberta pelas lavas do vulcão. Anos depois, quando os arqueólogos estavam estudando e verificando o lugar, o corpo petrificado de uma mulher foi encontrado
ruínas da cidade. Notaram que as suas mãos estavam fechadas. Com curiosidade, eles abriram as mãos desta vítima no desastre e descobriram o que estava cheia de joia preciosa. Morreu com um monte de joias, mas não morreu com Cristo Jesus. Que tristeza, não? Você quer morrer também assim, com seus bens? Lembre de uma coisa, eu vou falar. Então eles compreenderam a história. Esta senhora estava fugindo da cidade quando se lembrou das suas joias que tinha deixado em casa. Assim, ela voltou correndo para salvar as coisas que considera como objeto mais valioso. Lembra da mulher de Ló? Voltou para trás e se virou uma estátua. Você, amigo, quantas vezes você tem a oportunidade de ouvir a mensagem? Quantas vezes você já ouviu que logo Jesus voltará? E você realmente não se deu conta que ele de fato vai voltar? Já eu vi, meus pais, meus avós, bisavós, não sei quem foi lá mais. Mas a Bíblia também fala que você ia falar isso. Você sabia isso? A Bíblia fala que você ia falar isso. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Ele já falava que você ia falar isso. Há tantos anos que eu escuto falar que Jesus vai voltar e ele não voltou. Mas ele vai voltar. E ele só não disse o dia e a hora. Porque se desse o dia e a hora, eu e você esperava da última hora. Como nós não podemos ter esse privilégio? Não, nem ele, Jesus esteve aqui na terra. Como ser humano, ele disse, só o Pai nem os anjos sabem o dia e a hora. Agora, ele sabe. Mas eu estava aqui, não podia dizer, não sabia como um ser humano. Logo Jesus voltará. Ele disse que não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. E se eu for, virei outra vez para que onde eu estou, estejais vós também. Aonde está Jesus? Lá no céu. Você quer ir para o céu? Ao ouvir esse hino que vão cantar, o quarteto, você peça, Senhor, dá-me força para ouvindo, não só esse hino, mas ouvir os 144 mil cantando hinos de louvor lá no céu, que só eles vão cantar esse hino especial. Não é a grande multidão, só eles. Se Deus está dizendo que é só eles, eu não posso dizer que é mais gente. Tá bom, meus irmãos? Não discuta com o que está escrito. A Bíblia diz, só eles. Não queira incluir a grande multidão cantando esse hino, porque Deus falou. E se ele falou, é isso que ele falou. Eu já falei muitas coisas que ele falou aqui, não duvide. Se Deus está dizendo que é só os 144 mil, então é só os 144 mil. Tá bom? Não venha por simbólico, que de 144 mil não é simbólico. É literal, tá bom? Deus te abençoe. Ouça então, e fica firme, vamos ficar firmes aos pés de Cristo. Vamos ouvir esse hino? Eu já posso a marcha ouvir e a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. A família se prepara para o dia. Todos convidados para ir. A noiva guardando o toque das trombetas,
sua marcha ouvir, e a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. Logo deixar o sofrimento, a cerimônia lá no lar. O Pai nos levará para a terra prometida. São as bodas do Cordeiro do Senhor. Eu já posso a marcha ouvir, e a noiva pronta para aparecer. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha ouvir. O céu está preparado para as bodas do Cordeiro. Eu já posso a marcha, eu já posso a marcha Olha, para aqueles que ouviram esse vídeo, do lado esquerdo do vídeo é o segundo, aquele baixinho, moreninho, foi o Gregório, esse foi que faleceu. E do seu lado esquerdo para o direito é o terceiro, e do esquerdo para a direita é o segundo. E Deus abençoe. Vamos orar. Querido e glorioso Pai, mais uma vez queremos te agradecer por esses momentos do qual passamos juntos aqui, meditando na Tua palavra, dá uma porção dobrada a Teu Santo Espírito, para que possamos compreender melhor a Tua palavra e pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Perdoa os nossos pecados, aceita com coragem Teus filhos e prepara para o encontro com Jesus no reino do céu. Agora saímos, acompanha com Teus santos anjos em nome de Jesus. Amém.